Ó, se você jogar, tipo, todo mundo, o cara jogar... Tá bom. Meu irmão joga faz 6 meses. Certo. 6 meses. Certo. Deixa eu ver. Ele seria o quê? Eu com... Ele é CD o quê? Ele se vê novo. Eu com 3 meses de jogo jogava melhor que ele. Ah, por que você é melhor que ele? Então, o tempo não importa, o que importa é a habilidade. Eu sou melhor que ele, sempre jogava tanto tempo. Mas você tem que jogar 3 meses pra ficar melhor que ele. Não, eu já tô. Você teve... Não, você não começou, você jogou hoje, você já jogava, mas Mas ele já jogava 6 meses. Mas você ganhou dele a primeira vez que você jogou? Você ganhou dele a primeira vez que você jogou? Não, Você ganhou a segunda vez que você jogou? não, porque eu não tinha habilidade ainda. Então, você acabou de... Eu não tinha habilidade. Aí depois eu tive habilidade. Depois que eu fui jogar com ele, com 3 meses de jogo, então. Sabe por quê? Por quê? 6, eu vou ser melhor. Porque é o tempo de aprendizado do jogo. Eu aprendi menos tempo, certo? Não, Então, ele aprendeu, porque só você, que ele é melhor que porque você é tem melhor uma que ele. habilidade boa pra aprender. Eu tenho uma habilidade melhor. Você é melhor Mais que ele. alto. Eu sou melhor, eu tenho mais habilidade. Mas você demorou 3 meses pra chegar nesse nível de ser melhor que ele. Então, mas importa o tempo. Não importa, porque Calma. você tinha começado. Mas eu sou melhor que ele, certo? Certo. Importa o tempo que ele joga, importa o tempo que eu jogo. Se eu sou melhor que ele, Depois de um tempo, não importa mais. então tá bom, você tá falando. Aí, quem tá errado, quem tá Você certo? tá errado. Você falou que o tempo importa. Sempre que o tempo tá certo. Porque se você começar a jogar hoje e fizer todas as cartas e jogar com alguém que joga há 5 anos e tem todas as cartas, você vai perder. Você vai um pau feio. Pau feio. Você tá falando merda, mano. O que importa é a habilidade. Bom, você pode jogar um mês e colocar ter todas as cartas. E o cara joga há 2 anos e tem todas as cartas. Tem você. Você não vai ser melhor que ele. Calma. Agora se eu tiver. Mano, volta essa discussão de novo. Agora se eu tiver. Tem 2 contas. De novo, tem 2 contas. 2 caras com a mesma habilidade, tudo igual. Certo? Certo. 2. Diferente. Diferente mais Os iguais. 2, esse daqui joga 5 anos. E esse daqui. Esse daqui joga 1. Vai importar o tempo? Não, o que importa é que os 2 são iguais, têm a mesma habilidade. Foda-se o resto. Mas um ano, já daí podia aprender tudo no jogo. Entendeu? Então por que você tava falando que 49 pra 50 não muda? Você muda toda hora. Muda um pouco. Muda um pouco. Você falou que depois de um tempo de não 5 importa anos, mais. 5 anos, cada um ano, muda um pouco. Mas o cara já deu pra aprender. Ele não vai ser um lixão. Ele vai perder. Um pode ganhar uma vez, outro pode ganhar outra. Ó, primeiro você falou que de 5 pra 10 não muda nada. Depois você falou de 49 pra 50 muda. Depois você falou que de 5 pra 10 depois de um tempo não importa mais. E agora você tá falando que importa. Vou dar pra essa discussão aqui. O tempo, cada jogo tem seu tempo de aprendizado. Se você chega no tempo de aprendizado e o cara joga 20 mil anos, a menos que ele tenha mais recursos que você, ele vai ganhar de você sempre. Porque ele tem mais habilidade. Não, ele tem mais recursos. E se ele não souber usar esse recurso, já era. É igual o Vinão. Não, mas você tem mais recursos que eu, tem mais habilidade que eu e joga mais tempo que eu. Não, mas você tinha todos os recursos pra fazer a jogada certa e a errada. Porque eu jogava, porque eu era no Jogo bom. de estratégia. Point blank. Tem noob que começou a jogar faz um mês e mata os caras que jogam faz um ano. E tem noob que joga faz um ano e tem cara bom que É joga porque faz sem macros eles não clicam. Boa frase, boa frase. Mas todo mundo sem macro. Eu nem sei o que é macro. Ó, Então, todo mundo sem hack. Vamos botar tudo. E no Narutinho, JB. E a macumba, quem usa macumba e quem não usa. Importa o tempo que joga. Importa, porque tem que saber jogar. Opa, Dizzy. Você falou agora? O que você falou? Deixa eu reformular. Não importa o tempo, contando que os dois sabem usar uma macumba. Ah, Entendeu? Ah, bom, e se você não souber usar sua macumba? Aí você tem que aprender. Ó, depois que você chega no tempo de aprendizado do jogo, não importa mais o tempo. Ah, chega.